agradecer aos membros da banca que convidamos, o examinador externo, o Rafael Santos Araújo dos Santos, do Departamento de Geografia aqui da UNB, o Enio Trindade Barreto Filho, professor associado aqui ao CBS, a Francisca da Montinho Pinto de Angelo, como examinadora observadora indígena. Então vamos começar, Rodrigo, com uma apresentação do seu trabalho. Bem, então bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dessas informações que eu acumulei nesses 2 anos que eu estive aqui no CBS. Então eu vou falar sobre os gêneros gerais, elementos de cartografia para a etnohistória do Planalto Central. Desculpa, aqui eu fiz do Planalto Central. Contribuições à antropogeografia do Cerrado. Então, vou abordar basicamente os povos que moravam no Planalto Central, na verdade, é um pedaço do Planalto Central, no leste do Planalto Central, chamado de Gerais, popularmente. E eu vou mostrar, então, quais eram os povos indígenas, pelo menos que eu pude identificar, que moravam aí, além dos povos que já estavam no mapa do IBGE, publicado, que foi produzido pelo Nil Medadiu. Então, em resumo, é isso. Localizar os povos indígenas do Planalto Central. A justificativa é reconhecer a história indígena como reparação de erros, né? A gente vai entender que o Estado brasileiro se formou, né, em cima do território, o território brasileiro se começou no território indígena. Então, hoje, os indígenas, como cidadãos brasileiros, eles merecem ter o direito de serem reparados por esse erro histórico de terem sido massacrados, assim como também os africanos que vieram para o Brasil. O problema principal, então, é a falta de mapas sobre a ocupação pré-europeia. Então, o Brasil os mapas começam mais mostrando a ocupação dos brasileiros do que dos indígenas. Também, as fontes principais que eu usei são históricos municipais, feito pelo IBGE, que tem disponível na página dele. Todos os municípios brasileiros têm um histórico que o IBGE faz um resumo. E tem mapas etnolinguísticos que eu usei também e alguns mapas históricos também coletados em diversos arquivos públicos do Brasil e de Portugal. Os resultados, então, que eu consegui foi 14 etnias nessa região, além das 4 citadas no mapa do Nil Medadiu, né? Um mapa que é dado como um mapa bastante detalhado e que traz muitas informações. Porém, deu para perceber que, se no gerais teve 14 etnias ausentes, o resto do país pode ter muito mais etnias ausentes, né? A reconstituição da evolução da ocupação indígena também foi um resultado. Eu pude mostrar as migrações, os caminhos que eles passaram após as invasões luso-europeias, luso-brasileiras. Eu me foquei no século XVIII e XIX porque foi o momento principal nessa região onde teve o contato, né, do indígena com o luso-brasileiro. Vamos lá. Bem, Leoni. Então, a dissertação, ela tá, na minha visão, ela está bem equilibrada, ela possui 70 páginas que eu abordo metodologia e conceitos, 80 páginas eu faço uma contextualização, onde eu abordo paisagem e história, metade, né, os elementos da paisagem natural e os elementos do histórico da ocupação, e as 80 páginas finais eu faço a minha apresentação dos meus dados que eu coletei, analiso eles e apresento os resultados. Então, eu acredito que eu tentei, pelo menos, fazer um equilíbrio, né? A sustentabilidade presente nesse trabalho. Então, como a gente tem o pensador Inácio Sachs, ele defende, né, que a sustentabilidade é um equilíbrio econômico, social e ambiental, né? E também, aí vem a Marina Silva, né, que ela adiciona que, além disso, tem que ter um pacto intergeracional, ou seja, entre as gerações, entre o futuro e o passado, né? Isso que o Inácio Sachs vai chamar de solidariedade diacrônica. Então, isso seria o conceito, né, da sustentabilidade, né, segundo esses autores. Então, esse conceito ele traz em si o respeito à diversidade natural e cultural, né, porque se você tem um pacto intergeracional e se você tem que ter um equilíbrio econômico, social e ambiental, você tem que respeitar a diversidade não só natural, como cultural, né, que existe no planeta. Então, para isso, para focar na diversidade cultural, que é o que esse trabalho pretende, principalmente ele se baseia na história, porque a história fortalece a identidade dos povos, né? Um povo sem história é um povo sem identidade.
Então é importante a gente resgatar a história dos nossos povos, o Brasil é multiétnico, né, para poder fortalecer a identidade desses povos. Os mapas históricos também, eles são instrumentos, modelos, imagens, é uma simplificação da realidade, para poder entender o passado. Então a realidade tanto do presente, que são a maioria dos mapas que a gente conhece, que a gente vê, né, são os mapas do presente, mas os mapas do passado ajudam a entender a realidade do passado. Então conhecer o diferente é um passo para se reconhecer as qualidades que são similares às de quem está do observador, e respeitar o que é peculiar ao observado. Então, essa diferença é importante a gente entender para respeitar. Não adianta a gente muitas vezes não se respeita porque não procura se entender, né? E tudo isso requer uma transdisciplinaridade, né? Então, isso aí está imbricado. Não há como você querer entender academicamente a sustentabilidade sem envolver a transdisciplinaridade, ou seja, todos os aspectos possíveis do conhecimento humano, tanto acadêmico quanto tradicional, né? Então, a área de estudo, né, que eu desenvolvi no meu trabalho. Então, isso aqui é para atingir um pouco lá, ela chama gerais, né? Mas muita gente pergunta, mas o que são gerais? Onde é os gerais? Né? Por que gerais? Isso aqui é um mapa do século XVIII, onde aqui é o Rio São Francisco, a nascente do Rio São Francisco. Aqui seria a divisa de Minas Gerais com o antigo Pernambuco, que chegava até aqui, hoje é Bahia, né? Então a Bahia seria esse pedaço e aqui seria o Goiás. E aí nesse mapa aparece aqui, ó, Gerais, né, nas cabeceiras do rio Urucuia. Né? Então já é um indício, ó, eles estão indicando que aí chama Gerais. Beleza, então significa que tem um Gerais por aí. Né, só para você ver o nome ali que está grifado ali, ó, Gerais. E aí um outro mapa aqui, ó, esse já é mais recente um pouco, é de 1820, né? Mais recente que o outro, que é de 1750, por aí. Esse aqui já traz também, ó, a toponímia Gerais, né? Aqui em cima, ó, Gerais de Goiás, ou Campos Inabitáveis. Esse mapa aqui seria da antiga capitania de Pernambuco, quando chegava até Minas Gerais, né? Aqui hoje é Bahia, é o oeste baiano, é aquela região onde é o grande fronteira da soja hoje, a grande, né, que a soja está tomando conta lá, né? Então essa área aqui, chamada também como Espigão Mestre, ela era de Pernambuco. E nos mapas já trazia ali, ó, Gerais de Goiás, ou Campos Inabitáveis. E aqui também, ó, Campos Gerais, ou desertos sem logradouros, né? Então, Gerais sempre foi assim, um termo usado para áreas ermas, né? Muitas vezes se confundia o termo Gerais com sertão, né? E os Gerais também são muitas vezes relacionados a áreas campestres, naturais, áreas onde dava os campos naturais, onde o cerrado, essa região, essa porção do cerrado que a gente vai ver nas análises físicas, né? Essa porção do cerrado, ela dá a formação principal de campestre. O cerrado ele tem o cerradão, que é a florestal, né, a parte florestal do cerrado, mas essa região especificamente, ela é mais campestre, ela tem mais campo sujo, campo limpo e campo cerrado do que cerrado Espírito Santo e do que cerradão, né? Então por isso que a toponímia Gerais coube aí, né? Então o Gerais, ele é essa região aqui, ó, oeste da Bahia, o Gerais que eu estou considerando, né? Até porque vários autores, né, inclusive a professora Mônica Nogueira, no seu doutorado, ela indica que no Paraná tem Gerais, né? Em Roraima, às vezes a Bissaba coloca que em Roraima também tem, né? Então Gerais é uma toponímia que é usada em outras regiões do Brasil. Mas aqui eu estou usando então essa área aqui do oeste da Bahia, essa área do noroeste de Minas, essa área do nordeste de Goiás, o leste do Tocantins, sul do Piauí e sul do Maranhão. Então essa área aqui seria os Gerais. E ampliando, eu chamo no trabalho de adjacências aos Gerais, né? As adjacências seriam essas áreas que estão em contato direto com os Gerais, né? Que seria já o Vale do São Francisco, o Alto São Francisco e a Serra do Espinhaço, o Alto Parnaíba, o Alto Araguaia, o Médio Tocantins e as cabeceiras do Rio Parnaíba. Então essas áreas seriam as adjacências aos Gerais, né? Aí alguns trechos de romances, né, consagrados, né, a paragem formosíssima dos Campos Gerais, expandida em chapadões ondulantes. Esse aí foi o Cris da Cunha, nos Sertões, e aqui, né, o grande Guimarães Rosa. Situado o sertão é por os Campos Gerais afora, adentro. Eles dizem, fins de rumo, terras altas, demais do Urucuia. O Urucuia é esse rio aqui, ó.
que vem dos montões oestes, né? Então vem de mais oeste ainda. Os Gerais correm em volta. Os Gerais correm em volta. Os Gerais não sei tamanho, né? Então é uma coisa muito vaga, muito extensa, né? Os Gerais sempre foi uma toponímia geral, né? Até porque no dicionário geral diz que é algo vago, né? Algo sem definição, né? No leste do nosso dicionário português. Aí a metodologia que eu usei para fazer essa pesquisa, ela é baseada em três núcleos, né? O principal que é a antropogeografia, porque é uma ciência que procura unir geografia, história e etnologia. Ela é do século XIX, que ela foi desenvolvida no final do século XIX por Hatzel. Ela procura estudar a difusão dos povos e procura fazer a localização desses povos, né? Isso é o trabalho de que Hatzel pensou para a antropogeografia. E para apoiar, então como ele estabelece que deve-se ter uma base de geografia, uma base de história e uma base de etnologia para se estudar, para fazer a antropogeografia, então a parte de história eu me baseei na metodologia etnohistórica, né? Que é uma metodologia que já existe desde o início do século XX, mas que ela toma corpo aqui no Brasil, principalmente no final do século XX, né? Principalmente com Manuela Carneiro da Cunha, no seu livro História dos Índios no Brasil. Foi um grande trabalho de história de etnohistória que o Brasil tem publicado, né, onde reconhece a oralidade, os mitos, as línguas e artefatos como documentos históricos, né? Então não é só os documentos escritos oficiais do Estado que a historiografia arcaica vai utilizar, a etnohistória vai se utilizar de outros aparatos que são próprios de povos ágrafos, ou seja, povos que nunca escreveram a sua história, mas eles apresentam a sua história através de materialidades que são os restos, os artefatos, mas também através da oralidade, através dos mitos, através da sua história, do conhecimento que está guardado na memória de cada povo. Isso também, então a etnohistória é uma metodologia que vai reconhecer isso como documento histórico. E a cartografia, que é o principal meio que eu estou utilizando para poder fazer essas análises entre geografia, história e etnologia. Então que eu vou utilizar mapa étnico, históricos municipais e mapas históricos. Aqui é um processo, como é o processo da metodologia da antropogeografia, que é um processo que não difere de outros, né? Onde você faz um levantamento básico, né? Escolhe a área, né? Depois você define aspectos físicos e históricos, depois você passa para análise, faz as classificações, faz os cruzamentos, as classificações, estabelece leis. Eu até pus o asterisco, porque eu acho que isso é meio complicado dentro das ciências humanas, né? Mas é possível, né? Existem leis também nas ciências humanas, mas é raro. E os produtos podem ser mensurados, estatísticas, cenários, né? E outras coisas, né? Então a cartografia, que é já para explicar um pouco mais. A base que eu estou usando, então, que é esse mapa do Coutinho Medadiu. Esse é um pedaço do mapa dele. O mapa dele é o mapa do Brasil, regiões adjacentes, né? Então, ele deixa um vazio no seu mapa que vai desde o centro do estado de São Paulo até o centro do estado do Piauí. Então tem uma faixa aqui no Brasil, se você pega o mapa do Coutinho Medadiu inteiro, você vê a Amazônia está repleta. Inclusive, é interessante que mesmo a Amazônia repleta, depois do mapa eles descobriram outras etnias que não estavam no mapa dele, né? Então, é uma região que tem muitos povos que se isolaram, né, para não ter contato com a frente colonial, a frente de expansão dos brasileiros. Então aqui a gente tem esse vazio, isso que foi o que me intrigou e instigou, né? Que eu olhei esse vazio, né? Eu que estava aqui em Brasília, olha que em Brasília não tem nenhum indígena, né? Aí eu fiquei assim, pô, não tem indígena em Brasília? O Medadiu disse não, né? A gente vê lá o Sotaque dos Pajés, pô, mas e aí, como é que foi? Então eu procurei investigar e ver se o Medadiu estava certo, ou se ele tinha, em algum momento, não teve contato com outras fontes. Ele diz nas suas observações sobre o mapa, que ele tem um texto sobre isso, ele fala, não, eu sei, ele tem consciência que deixou muitas lacunas, e ele ficaria muito grato se alguém indicasse a ele essas lacunas. Então, eu acho que estou fazendo um trabalho que ele deve estar agradecendo. Espero que ele esteja agradecendo. Eu, pelo menos, me inspirei muito nessa indicação dele. Eu falei, pô, legal, ele já deixou a brecha aí, ó. Ele falou, ó, quem fizer vai ter um ponto positivo comigo. Ele não vai... Então, aqui,
Já é a área, então o que eu fiz, esse foi o mapa do Medalhão, como eu coloquei, que é uma base. A outra base dos meus estudos foram os levantamentos históricos municipais. Eu li o histórico municipal de todos esses municípios. São mais de 1.100 municípios. Li um por um e procurei onde é que estava dizendo que os povos que moravam lá. 157 municípios desses traz no seu histórico os povos que estavam lá antes. Alguns trazem dizendo até que os povos ainda estão lá, como essa Tocantinha, né, outras aqui de São João das Missões. Então, alguns falam, não, os índios ainda estão aqui, tá, mas outros falam que está, vai falando o nome da etnia. Tem alguns municípios que falam muitas etnias, né, principalmente esse aqui, ó, de Carinhanha, fala muitas etnias. É uma região, parece que é uma região de contato também, né, como tem essas áreas do Alto Rio Negro, né, do leste de Minas Gerais, né, Alto Xingu, né, tem outras áreas aqui também nessa região do Nordeste, áreas polilinguísticas, né, que mostram um contato de várias histórias da humanidade que surgiram, línguas que surgiram em outras regiões que se encontraram lá, como tem no Alto Xingu, por exemplo. Então isso indica outras regiões possíveis que isso pode ter tido no passado, né? Então o conceito chave também, que eu abordo um pouco, isso eu separei no trabalho para não ter que discutir sobre esses conceitos na hora que eu vou apresentá-los, né, principalmente na parte de contextualização, onde eu vou falar da paisagem natural. Eu preferia falar do conceito da paisagem antes, porque na hora que eu fosse falar da paisagem, explicar por que eu estou dizendo aquilo. Na hora que eu fosse falar das línguas, explicar por que eu estava falando das línguas, eu preferi manter isso no capítulo de metodologia, né? Então eu vou, basicamente, os conceitos nada mais são do que uma forma de estabelecer, em poucas palavras, o entendimento de uma ideia, né? Isso aqui, a gente tem uma frase do Milton Santos: não podemos apreender o universo se não classificamos por tipos, em categorias, ordenando o fluxo infinito de acontecimentos não idênticos em um sistema finito de similitudes. Então, o Milton Santos diz essa necessidade que a ciência tem de ficar classificando para poder estabelecer as suas comparações, as suas análises. Então, eu separei em 3 grupos de categorias básicas que eu uso, que é a paisagem, o território e a migração, categorias espaciais, os eventos, a periodicidade, categorias temporais, etnia e língua, categorias culturais. Então eu faço uma breve explanação sobre o que é essa ideia, o que tem. Quando eu uso a palavra etnia, o que isso significa, né? Aí eu vou explicar lá, quando eu uso a palavra língua, por que eu estou usando. Quando eu uso o evento, periodicidade, então tem uma parte lá que eu explico. Basicamente aqui, paisagem é o que é perceptível pela humanidade, né? Tudo, o meio físico perceptível da humanidade. O território, que é um meio político, até onde vai o poder de determinada instituição. A migração, que é um processo, um fenômeno que é próprio de todos os seres vivos, principalmente animais, né, de migrarem, e ela está vinculada principalmente à alimentação, busca da qualidade de vida, né, gente? Mas que é nos pontos básicos da alimentação e da segurança. Onde não há alimentação e segurança suficiente para um povo, ele vai migrar, né? Isso é a base. Tem outros fatores que podem promover também, mas esse que é o princípio. E os eventos e periodicidade, que é como se define na história, etnia, língua, enfim, vamos passar isso aí. O cerrado. Aí aqui, então, só para explicar um pouquinho, eu acho que todos aqui são cerradenses, a maioria já sabe o que é o cerrado, mas basicamente é uma formação, que é essa formação fitogeográfica, né, que temos na área central do Brasil, que tem vários tipos de fisionomias. Tem o cerrado do Espírito Santo, tem o cerradão, que é um cerrado mais amplo, campo, né, o campo não coloquei, infelizmente. Mas o campo cerrado sujo e limpo, que é mais ou menos uma paisagem como essa, com menos árvores, a mata galeria, a vereda, que é uma vereda, as matas secas, né? Que as matas secas já são uma zona de contato com a caatinga. E ali um pouco da fauna, são emas de campos de soja, próximo ao dedo de Pai Chapo, lá no Canarana, né? Você vai mostrar que os bichos se aproveitam até dessa agroindústria que está se expandindo aí do cerrado, né? Mas eles estão lá, e é uma manada mesmo de emas, e eles estão lá comendo a soja lá transgênica, né? Mas isso para mostrar a fauna, que é uma fauna de porte, né? O cerrado ele se caracteriza muito por fauna, as savanas do mundo inteiro, né? Na África, onde tem leões, elefantes, né? Sempre animais de porte.
E na América do Sul teve muito mais, teve preguiça gigante, tatu gigante, que nossos antepassados, né, os antepassados dos indígenas principalmente, né, pelo menos uma das hipóteses foram eles que extinguiram com esses animais, né? Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas é possível. Então, a origem do Cerrado aqui, o Cerrado é onde ele está no centro do Brasil. Aí a gente tem a Caatinga, né, a Amazônia, a Mata Atlântica, e aqui são as zonas de contato, que são áreas que não são dentro desse domínio de natureza. Eu uso o conceito de domínio de natureza e não de bioma no meu trabalho. Eu vou explicar na metodologia, na parte de paisagem, por que eu uso isso. Porque eu acho que o domínio de natureza ele procura resumir o que é meio físico do ponto de vista de geomorfológico, do relevo e da vegetação. O bioma é restrito à vegetação. Então, para poder mostrar que aqui é uma área onde não só a vegetação, mas o relevo é muito parecido, são as chapadas, por isso eu uso o conceito de domínio de natureza. Né? E aqui o Aziz Abissaba que traçou as áreas onde o domínio de natureza, ou seja, o relevo e a vegetação, são semelhantes. Né? E a origem dele, o Cerrado ele já teve uma expansão, aqui é o Cerrado Núcleo, no meio tinha uma área de transição de Caatinga, aqui é 10 mil anos antes de hoje, né? 13 mil anos na verdade. E o Cerrado ele ocupava praticamente toda a Amazônia e juntava aqui com a Colômbia. Né? Na verdade, com o aquecimento global que aconteceu após a década, após o ano 13.000 atrás, começou-se então o Cerrado a se expandir, a se retrair, e a Amazônia, esses focos de mar que tinha nas áreas mais úmidas, começou então a se expandir. E nisso os povos que moravam também nessas áreas, os povos ceradeiros, começaram também a migrar, caminhando na direção dos animais, porque os animais de porte não moravam nas florestas. Nas florestas, os animais menores é mais próprio para a pesca e para a agricultura, até porque o terreno do solo é mais fértil. Então, os povos que acabaram se fixando nas matas são os povos que acabaram desenvolvendo uma agricultura baseada em tubérculos, principalmente. Agora, os povos que continuaram vivendo nas savanas são os povos mais caçadores, até porque é muito mais fácil de viver caçando no cerrado do que plantando, né? Então isso é uma das explicações da ocupação do cerrado, né? Que eu vou mostrar mais à frente. Aqui para resumir a fisiografia lá dos Gerais, que eu não vou abordar muito, eu só separei em categorias de relevo, unidades de relevo, para poder entender melhor como se fosse mini subdomínio, mini domínios de natureza dentro dos Gerais, dentro do Cerrado, né? Que aqui é o Chapadão do Espigão Mestre, isso aqui é o oeste da Bahia, o Rio São Francisco, aqui é Goiás, Brasília. Então, a Serra Geral e o Rio São Francisco seria o Espigão Mestre, é uma área homogênea. Aí eu peguei a vegetação de lá, que é principalmente de campo, e eu vi, então eu vou comparar áreas que têm uma vegetação e um relevo parecido, e definir então as áreas de expansão, onde é muito próximo aos Gerais, fisiograficamente. Então eu entendi que a parte norte, que são os tabuleiros do Alto Parnaíba, e o Chapadão do Urucuí é muito parecido com o Espigão Mestre do ponto de vista fisiográfico, tanto de relevo como de vegetação. E algumas áreas adjacentes são próximas. Então nisso dá para entender que os povos que estavam acostumados a viver aqui também viveriam com facilidade nessas áreas. Esse era o entendimento, mas não viveriam com facilidade nessas áreas, que são áreas já com uma fisiografia muito diferente dessas aqui, e se tratando de povos que estão mais ligados à caça e à coleta, é importante entender o seu ambiente natural, né? Inclusive a agricultura também, porque a agricultura também está vinculada com o ambiente natural. Não tem como achar que não está, mesmo se transformando, o clima é algo que não se muda tão fácil, apesar de a gente estar mudando, né, professor? O clima, né? O clima não é algo tão fácil. Aqui é só para mostrar, então, uma ocupação do Cerrado. Aqui é o Chavante e o Pintado, né? Antes do contato, na década de 40. Do contato, assim, antes deles aceitarem o contato. Porque eles já tinham contato há 200 anos com os brasileiros, só que até aquele momento eles ainda não tinham aceitado os brasileiros, né, como algo que dava para conversar. Porque sempre os que tiveram contato, a gente vai ver, foram aprisionados em aldeamentos. Né, que foi Carretão, Moçambiques e outros aldeamentos, são os chavantes que na época foram contactados, né? E alguns não, né? Esses se mantiveram, a gente vê aqui, a mata de galeria,
e o cerrado, onde eles montavam a aldeia, a porta da aldeia, ó, ligada para a mata. Então, é um ambiente de transição. Então, eles procuraram sempre estar num ambiente onde tivesse essa diversidade daqui da floresta e a diversidade do campo. Aqui é onde tem as caçadas dos grandes animais, aqui a coleta de alguns frutos interessantes, pesca também, né? Então, e também a agricultura, é muito mais fácil, muito mais desenvolver uma agricultura com o solo dessa região do que dessa região. Então, isso é o conhecimento do Chavante, né? Que muitos achavam que não existia conhecimento. Pelo contrário, eles estão há 10 mil anos vivendo nesse ambiente, então eles sabem muito bem como é que faz para viver aí. Agora, entrando na ética história, eu passei então a contextualização do meio físico, contextualização histórica. Aqui é para mostrar então as hipóteses de chegada do ser humano aqui na América. A mais remota hipótese que é definida por Ned Guidon e Walter Neves é a chegada há mais de 15 mil anos atrás, né? Pode ter sido uma frente acompanhando a corrente brasileira que vem da África, né? Alguém na deriva na África pode ter desatracado o litoral brasileiro, como alguém também que pegou a corrente de Humboldt e atingiu o litoral do Chile. Então a gente tem vestígios arqueológicos, porém não de esqueletos, né, não esqueletais, por isso que os americanos ainda não aceitam, porque até hoje não acharam restos esqueletais anteriores a essa data. Mais antigo é da América do Sul, não é da América do Norte, que é a Luzia, que é daqui de 11 mil anos. Mas até então 11 mil anos ainda está dentro dos 12 mil, que foi a passagem aqui de Bering, né? Então até então esse ainda não quebra a hipótese de Bering como único extraor. Mas tem sítios arqueológicos de 50 a 15 mil anos aqui no Nordeste, no leste no centro de Minas e no Chile. Aqui é 35 mil, aqui é 15 mil e aqui é 50 e 30 mil anos, que é mais ou menos a idade dos vestígios mais antigos. Então isso mostra que essa comunidade que vivia aí, que eu vou chamar no meu trabalho de proto-americanos ou proto-sul-americanos. E aí depois teve a que todo mundo já conhece, que é a chegada por Bering, que é de 15 mil a 12 mil anos. E aí eles atingiram essa área de 12 mil a 11 mil anos, mais ou menos. Vieram pelo Cerrado, eram povos caçadores, né, principalmente, não viviam, não estavam, ainda mais com o clima da época, quase não haviam florestas, havia mais savanas. Então eles buscando as savanas, chegaram e foram atingir o centro do Brasil. O arqueólogo Altair Barbosa disse que chegaram de 11 mil a 8 mil anos atrás e começaram a ocupar o centro do Brasil, onde tem vestígios líticos, né, que são pedaços de cortadores, flechas e vários instrumentos usados para fazer que evidencia essa ocupação. Aí a gente tem outros fluxos, que já são fluxos, o fluxo litorâneo, que é mais ou menos de 7 mil anos, que são os sambaquizeiros, e também eles vão desenvolver um tipo de indústria cerâmica também, né, nessa época, é a primeira indústria cerâmica da América do Sul, é desses sambaquizeiros, e também tem a dos Andes, a andina, que vem acompanhando os Andes, vem subindo, e atinge aqui o sudoeste da Amazônia. Aí já a vegetação mudou, né? A gente já tem a vegetação como a gente conhece hoje, né? E os povos já estavam nessas áreas geográficas, esses biomas, né? E aí a gente tem o desenvolvimento de uma civilização em Marajó, né? Uma cerâmica bem desenvolvida. Essa cerâmica, que foi de 3 mil anos antes de Cristo, ela vai migrando para o Nordeste, mais ou menos do ano 1000 ao ano 700 antes de Cristo, e ela vem então para o centro do Brasil, em 800 depois de Cristo, a chegada dos primeiros artefatos da indústria cerâmica no Brasil, no Cerrado, né? Então essa aqui é chamada de tradição Aratu, tradição Mina, tradição Pedra do Caboclo, né? Que algumas mudanças que acontecem na forma de se fazer, e aí os arqueólogos vão dando o nome de tradições. Então essa tradição Aratu é a tradição que os arqueólogos vão relacionar ao povo G. Então o povo G, que seria 800 depois de Cristo, que vai chegando mais ou menos a chegar a indústria cerâmica. E aí a gente tem também o avanço tupi, que vai se desenvolver, um povo que vai se desenvolver aqui em Rondônia, mais ou menos, entre Rondônia, Pará, e no alto dos rios Tapajós e Madeira. Então esse grupo vai ter o tupi vai descer um grupo aqui para o Marajó e o outro vai para o litoral. Eles vão atingir o litoral entre 600 e 900 depois de Cristo, e aí vai promover uma migração dos G para o interior, né?
porque os G que estavam já ocupando aqui, e os G, diga-se de passagem, que encontraram os brasileiros chamados proto-americanos que já moravam aqui. Provavelmente foram os G que tiveram o primeiro contato com eles, e esse contato, alguns arqueólogos sugerem que os botocudos, Krenak, sejam do povo proto-americano e não do proto-ameríndio, que seria esse aqui, né? O G é um proto-ameríndio, agora o botocudo não, né? E outros povos, Tariaru no Nordeste, Tremembé no Nordeste, seriam também dessa outra tradição anterior, que aí eles teve o primeiro contato com o povo ameríndio, foi os G. E depois esse povo que já era G e os proto-americanos tiveram contato com os Tupi, e os Tupi empurrou eles para o interior. E aí a gente tem também a chegada do Tupi, o Tupi vai subindo o rio Paraná, atinge a região do Planalto Central por volta de 100 anos antes dos lusos brasileiros. Aqui é só para exemplificar. Esse trecho eu acho importante fazer a leitura, eu vou ler, porque a carta é o chamado Tratado de Tordesilhas, que na verdade o nome chama Bula Intercoetera, que foi assinado pelo Papa Alexandre VI, né? E ele diz: por nossa mera liberalidade e de ciência certa, e em razão da plenitude do poder apostólico, todas as ilhas e terras firmes achadas e por achar, descobertas ou por descobrir, a vós e a vossos herdeiros e sucessores, reis de Portugal e Espanha, pela autoridade do Deus onipotente a nós concedida em São Pedro, assim como o vicariato de Jesus Cristo. Vicariato é a vaga deixada por Jesus Cristo. Ele ocupa a vaga deixada por Jesus Cristo, a qual exercemos na terra, para sempre, no teor das presentes, vô-las doamos, concedemos, entregamos, com todos os seus domínios, cidades, fortalezas, lugares, vilas, direitos, jurisdições e todas as pertences. E a vós e aos sobreditos, herdeiros e sucessores, vos fazemos, constituímos e deputamos por senhores dos mesmos, completo, livre e onímodo poder, autoridade e jurisdição, sujeitar a vós, por favor da divina clemência, as terras e ilhas sobreditas, e os moradores e habitantes delas, e reduzi-los à fé católica. Então esse foi, eles tinham então aval de Deus, ou pelo menos o procurador dele na terra, né, para fazer isso. Então promoveram o que a gente sabe, não vou dizer, não preciso falar da história do Brasil, do contato dos brasileiros, como é que foi, que a gente sabe muito bem. Esse é o mesmo Papa que vai dizer: não existe pecado abaixo da linha do Equador. É o mesmo Papa, ou seja, abaixo do Equador, faz o que você quiser, eu não vou me importar. Né? Então aqui é para mostrar, então, após aquilo, chegaram então nos Gerais. Né? Aqui à frente, pecuarista, que chega nos Gerais a partir do final do século XVI e XVII, mais ou menos por o ano de 1674, é o que alguns historiadores indicam que chegaram essa frente, foi a primeira frente pecuarista, que veio da Bahia, que atinge o sul do Piauí e o oeste baiano, no último quartel do século XVII. E aí, então, ela vai se expandindo. Esse mapa aqui foi feito por Roberto Simonsen, né? Esses dois mapas. E esse aqui então, da frente pecuária até o final do século... esse aqui até o início do século XIX, né? Que ele traça a pecuária no Brasil no século XIX. E aqui é o mesmo autor, ele faz das áreas que foram mineiradas no século XVIII, né? Em Goiás, aqui a gente tem Natividade... aqui é Cavalcante e aqui é Natividade em Goiás, né? Na Bahia a gente só vai ter a Chapada aqui do outro lado do São Francisco, Chapada Diamantina, e aqui a gente tem a Serra dos Pinhascos, que foi a grande princesinha dos portugueses. Aí aqui também que é importante mostrar que nesse momento de contato trouxeram muitas pessoas da África para trabalharem como escravos. E eles, logicamente, não aceitavam e muitos fugiam. Os que fugiam formaram o quilombo. Esse é um mapa feito pelo professor Rafael Santos, que eu tomei a liberdade de colocar um trechinho aqui, professor, depois se tiver algum engano. Ele vai indicar, então, os focos de indícios de que não foi ainda assegurado pelo Estado brasileiro como comunidade remanescente quilombola, mas é dado pelo professor como comunidades que têm, sim, indício de remanescente quilombola. Muitas dessas já foram reconhecidas, aliás, boa parte. Mas ainda falta muito estudo para reconhecer as outras. Então isso mostra que muitos quilombolas também ocuparam os Gerais e também ocuparam o Nordeste de Goiás, toda essa área dos Gerais aqui foi ocupada. Esse mapeamento que eu fiz
e é baseado nesses históricos que eu li dos municípios do IBGE. Né? Então, qual o histórico de município que fala de quilombo? Então, eu fiz aqui uma tabelinha mostrando os municípios, quando começou o quilombo, quando terminou o quilombo. Né? Eu fiz uma pequena contribuição, que não era o foco, mas é importante mostrar, né, porque também foi fruto dessa pesquisa. Esse é um mapa também de massacre de quilombolas que teve no oeste de Minas Gerais, né, a região do Quilombo do Ambrósio. O Quilombo do Ambrósio está aqui bem no centro. Todos foram destruídos, só o Quilombo do Ambrósio que não está escrito destruído. Né? O mestre de campo parece que tinha alguma relação com esse quilombo, ele não destruiu os outros. E também o que teve nesse momento de ocupação? Os aldeamentos, que foi a estratégia do Estado português brasileiro para poder ocupar o território indígena, sem ter que massacrar, porque massacrando não estava dando muito certo, a opinião pública não estava aceitando, tinha muito religioso que achava que aquilo era uma abominação. Então não vamos massacrar, vamos desaculturá-los, né? Então é isso que os padres conseguiram convencer o Estado, e então surgiu um aldeamento. São missões da Igreja Católica da época que vão surgindo. Aí eu fiz também um mapeamento baseado nesse estudo dos levantamentos do IBGE, mas também com um estudo de uma autora, que é uma historiadora, que é não lembro o meu nome, mas é Charinho, o sobrenome dela, que ela vai fazer um estudo de alguns aldeamentos, né, também aqui de Goiás. E aí, por a data, que foi um dos que eu visitei esse aldeamento aqui de São José do Duro, né? Aqui seria as casinhas em volta, essa planta que eu encontrei, a planta do aldeamento lá em Portugal. Lá estava dizendo que era um aldeamento em Goiás, não disse qual. Como eu vi que era muito parecido com esse, eu acredito que seja esse, até porque esse caminho aqui, que é uma cisterna que eles montaram desviando do rio, dá para ver que seria essa área aqui no centro, que vinha a água do rio, e o rio tem a mesma conformação que tem, né, ele passa aqui atrás, aqui. Esse monte seria onde estaria igrejas que hoje ruiu, né? Aí montaram uma outra igrejinha do lado, né, que é essa azul, mais recente. Né? Então aqui seria esse antigo aldeamento. E esse aqui que eu encontrei no meio da estrada também, mais ou menos 2 quilômetros do antigo, que é mais ou menos traduzindo 10 léguas, né? Que é um outro aldeamento. Não está nada dizendo lá que é outro aldeamento, mas eu acredito que seja, porque é um túmulo, na verdade, são vários. Então parece um cemitério, né? E é muito parecido com os túmulos que estão aqui também do lado da antiga igreja, né? Que são da mesma época. Então eu acredito que aí seja um antigo aldeamento. Isso pode ajudar algum arqueólogo, né, de história recente a fazer uma pesquisa ali e levantar onde estava esse aldeamento, né? Eu até indico mais ou menos como chegar lá. Aqui, então, para terminar a contextualização, eu baseado no autor acreano, indígena, né? Não é o primeiro nome dele também, só tem um sobrenome. Né? Joaquim, ele mesmo. Aí ele escreveu um livro que é a história dos índios no Acre, né? E ele vai dizendo, ele cria uma temporalidade diferente da temporalidade tradicional, aquela Idade Média, Idade Antiga, Idade Moderna, que é a história europeia, né? Não é a história aqui da América do Sul. E então ele vai criando os tempos. E eu traduzi esses tempos que ele fez com os geraizeiros. Então eu coloquei o tempo das grandes caçadas, que começa desde os princípios até 10 mil anos do passado. Depois veio quando inicia, as cerâmicas que inicia, porque um tempo não precisa terminar para iniciar o outro. Dependendo do povo, alguns povos passavam por um tempo e entravam em outro. Não necessariamente é uma lógica, como muitos historiadores pensavam que precisava passar pela lógica do desenvolvimento do metal, do desenvolvimento do bronze, e vai subir até o capitalismo e fazer as hidrelétricas. Né? Então seria a lógica do pensamento linear de crescimento da humanidade. Depois foi mostrado que não há isso não existe uma lógica. Existem sim decisões de cada povo de qual destino a ser tomado. Né? Então a gente vai ter aqui o momento das grandes caçadas, o momento das cerâmicas, que vai iniciar entre o século 8 e 10 depois de Cristo, o momento das correrias, século 17 e 18, as correrias que são as invasões dos europeus, o cativeiro, que acontece principalmente no século 18, e os direitos, a partir de meados do século 20, final praticamente, assim, década de 70, vai ter o Estatuto do Índio, né? Pronto. Resultado.
Vamos para os resultados agora. Contextualizei, para todo mundo saber. Então tá, agora assim, então vou voando. Ó, esse aqui é o primeiro mapa que foi feito de étnico do Brasil, que foi o Marcos que fez. Ele traçou aqui no centro a área G, né, é de 1867. Ele vai traçar áreas de outras famílias também, né? E a migração dos Tupi, ele já vai dar a primeira hipótese. Aí aqui já é o mapa de Númenor de 100 anos depois, mais ou menos. Ele vai se debruçar mais ainda, ele vai detalhar melhor, ele vai indicar as etnias, não só as famílias, né? E aqui nas áreas gerais que eu já mostrei, né? Aí teve um outro mapa na década de 60, que é um linguista tcheco que vai fazer o mapa linguístico da América do Sul, que também vai apresentar as etnias junto com as áreas das famílias. Isso é uma coisa interessante, ele juntou a ideia de Marcos com a de Númenor. E eu também aproveitei isso. E aqui só é o meu mapeamento que eu fiz baseado no histórico dos municípios. São todas as etnias que eu localizei nessa região das adjacências, baseado nos históricos. E aí outros indícios, a gente tem vários mapas que vai trazer várias etnias. Aqui mostra uma aldeia, Chacriabá. Esse mapa é do século XVIII, 1700 e alguma coisa, 1750. Ele vai dizer uma aldeia Chacriabá entre o rio Urucuia e o rio Carinhanha. Então a aldeia lá do Chacriabá de hoje já tinha desde aquela época, né? E já estava no mapa, né? Isso mostra que eles estavam lá mesmo, não tinha como dizer que eles estavam lá. Aqui também é uma aldeia Chavante que está próxima ao rio Tocantins, a aldeia Zacroá, que está onde é o Jalapão hoje, né? E várias etnias, ele vai dizendo aqui, etnia Guaurá, Buquegué, Acoroá, Chavante, Capó, Chacriabá. Aí também vai dizer os canoeiros, está ali dizendo os canoeiros, ou seja, já sabia dos canoeiros. Aqui também outros mapas trazendo localização étnica, né? Aí o Abjuruá, provavelmente é o Acroá, né? Enfim, é no mesmo local que os Acroá, não sei se é outra etnia. Esse é um mapa do final do século XVIII, um mapa que eu peguei no exército português, e ele vai dizendo que não tem mais índio ali, né? É interessante isso, ele vai falar, aqui era a terra do Chacriabá, que foi reduzido em 1750. Aqui era a terra do Zacroá, que foi reduzido em 1700, ou seja, acabou os índios, está tudo beleza agora. Isso no final do século XVIII, né? E aí mostrando o aldeamento onde é que estava, né? E aí esse aqui é um mapa já do século XX, dizendo, pô, os índios não acabaram aqui, ó, região desconhecida e infestada pelos índios. Então, Goiás, olha lá, Goiás. Século XX, 1902, esse mapa. Aqui é um mapa da Bahia, dizendo a missão do Aricobé. Ó, esse aqui, esse recorte de outro mapa do século XVIII que eu peguei, só para mostrar que os dois mapas mostram que tinha uma missão ali, né? Que é um povo que foi dado como extinto, só que hoje tem um trabalho do CIMI muito singelo, mas para tentar fazer a emergência desse povo. Esse é um mapa de Minas. Se reparar, não existe o Triângulo Mineiro ainda em Minas. Aí está dizendo, sertão vadeado pelo gentil Caipó que tem feito hostilidades aos viajantes, né? Variado. Então, mostra que tinha sim, então não foi reduzido. Aqui foi então o que eu localizei. Eu fiz o mapeamento do Númenor, foram 4 etnias, do Cótica, foram mais etnias, do IBGE, esses mapas históricos. E aí então eu reuni, eu fui cruzando informação, pareceu a Chacriabá, provavelmente o Chacriabá, né? Então eu fui fazendo analogia ao meu povo, aí no final eu tive então 18 etnias. Teve duas que eu preferi não colocar, que é o Tremembé, que a Manuela Carneiro da Cunha coloca no mapa dela, que eu achei que está com erro esse mapa, então eu preferi não colocar ele, porque eu achei que ela é um mapa com vários erros de posição, inclusive a capital do Brasil está num outro lugar. Eu falei, pô, esse mapa não dá para... Aí tem um outro mapa que fala Comissa, eu achei que foi um termo, não sei se isso é etnia, então eu não usei. E eu percebi também que a maioria é G, né? Aí além, nas adjacências, eu encontrei 71 etnias, ou seja, 41 a mais do que o Númenor dizia nas adjacências. São áreas que eu não analisei com profundidade. Então alguém pode chegar e analisar e ver que tem 40 etnias a mais do que o Númenor diz no seu mapa. Então tem muito mais povo do que a gente imagina, né? E aí eu faço também na minha dissertação uma breve descrição de cada família, né? Que foi encontrada, que é G, Tupi, Cariri, Caribe, Camacã, Carajá, Boró, Boru, Machacari. Essas, nos gerais. Fora as adjacências, porque tinha Caribe, tinha Camacã, Carajá, na área dos gerais. Aí pelas adjacências, eu vou fazer também onde é que os povos dos gerais, que eu localizei nos gerais, onde é que eles estavam além dos gerais. Aí eu vou localizando para tentar ver as áreas onde eles procuravam visitar com mais frequência.
Então eu fiz esse mapa. Eu vi ó, que o mapa do Numedaju, e esse é um mapa que eu fiz cruzando informação de cartografia histórica, que está em verde claro, do IBGE, que é esse azul mais escuro, e esse azul mais claro, que é o código. Então eu vi que tinha muito mais etnias do que o do Numedaju. Aí eu fiz esse mapa, que é um mapa por volta do ano de 1700, quais eram os indígenas. Só para ver, então, aquele era o mapa que a gente conhece, a maioria dos historiadores, antropólogos que estudam indígenas conhecem, né? E aí a gente tem esse aqui. Aí eu fiz um mapa de evolução, ou seja, ó, 1700, porque eu consegui identificar as datas de contato, né? E por isso dá para saber quando que eles saíram de lá. Aí eu identifiquei, então, que a chegada da pecuária. Então, como é que foi tendo a mudança da ocupação de 1700, final do século XVIII, início do século XIX, ano de 1900. Se a gente pôr o mapa de hoje, só tem essa e mais nenhuma. Não, cara, ele chegou, esse é engraçado que ele vai chegar no final do século XIX. Ele vai vir do Nordeste, da Caatinga, migrando das secas e dos problemas fundiários de lá, e atinge a região de Gerais no final do século. Aí nas adjacências eu fiz a mesma coisa, 1700. Essas áreas achuradas é a ocupação do gado e da mineração. Os pontinhos são os povoamentos, as áreas colonizadas. Então, a evolução, 1700, final do século XVIII, início do século XIX, por volta de 1900. Então, a gente vê estão sendo empurrados aqui para a Amazônia, né? Os que não foram eliminados foram empurrados. Por isso que tem muito capó e chavante que vai migrando. Aí eu peguei só dos Acuê e dos Acuruá para ver qual foi a movimentação deles. Isso eu fiz ontem à noite, porque eu vi a apresentação da Luciana falando do Manassé, e aí eu saquei umas coisas do cocar na cabeça, e eu falei, pô, esse é o mesmo do meu mapa aqui. Aí eu vi, ó, essa é a área, ó, eles estão no centro de Goiás e nos Gerais, né, os Acuê e os Acuruá, em 1700. Aí eles já no final do século, muitos já desapareceram. Início do século XIX, ó, já aparece chavante aqui em Mato Grosso, ou seja, eles já estão vendo que não dá para ficar em Goiás, tem que ir para lá. E aí, ó, por volta de 1900 é os que sobraram em 1900, hoje já tem menos que isso, né? Bem, então é isso, pessoal, eu espero que o meu trabalho, eu acredito que eu consegui então mostrar que existiu sim uma lacuna no mapa do Numedaju. Isso mostra que outras áreas do Brasil podem ser aprofundadas e verificar que existe uma diversidade étnica maior. Eu mostro um caminho para ser feito isso, né? Eu verifiquei que os predominantes povos dos Gerais são realmente Chacriabá e Acroá, que além será que existem outros remanescentes? Então os Aricobé estão sendo reconhecidos agora. Será que Guegué, Caiapó do Sul, Jamela, outros povos geraizeiros ou até do Brasil não estão também por aí isolados na comunidade rural e precisam ser também reconhecidas sua etnicidade? Como foi o contato entre os índios e os quilombolas? Isso também é uma curiosidade que eu acho que é interessante. Como que teve o repasse de conhecimento, teve repasse de conhecimento dos índios que já estavam lá há tantos anos aos quilombolas? Houve aceitação, agregação entre ambas as partes? A gente tem comunidade quilombola que chama Quilombo do Tapuio, né? Então, mostra Quilombo, Tapuio, né? E outros vazios deixados por Numedaju, como no centro da Bahia. Quem eram os povos de lá? O centro da Bahia é mais vazio ainda do que os Gerais. Pelo menos segundo o Numedaju. Existiam outras etnias por lá? Seriam os Pimenteira realmente da família Caribe, que foi colocado por uns Caribe na Caatinga e nos Gerais? Será que são mesmo Caribe? Como chegaram lá? Pelo Cerrado ou pelo litoral, já que eles são das Guianas? E os antigos brasileiros do Oeste são realmente descendentes dos próprios sul-americanos? Ou seja, os Krenak, os Carariaru, eles são mesmo povos que não vieram de Bering? Esse trabalho buscou contribuir para a história brasileira, ilustrando a ocupação pré-europeia, né? Então eu acredito que é necessário reparar o erro histórico dos nossos ancestrais, eu me coloco nesse grupo de luz brasileiro, né, e europeu, de ter expandido o território sobre o território dos indígenas, de ter eliminado culturas para serem soberanos. O Brasil só é o que é porque recebeu a contribuição de todas as matrizes, indígena, africana e europeia. Os índios e os índios descendentes, os pardos, os afrodescendentes, têm o direito de serem reparados. Então, isso é uma pequena contribuição que eu deixo para a ciência. Muito obrigado.